Programa Carlos Peruca já está no ar com o nosso amigo Beto, do Portal de Prefeituras, canhão de audiência, pelo Giro Mata Norte, outro canhão de audiência aqui em toda a região. E o Portal de Prefeitura, além da grande audiência na capital pernambucana, na região metropolitana, vai ser também campeoníssimo de audiência aqui na região. Beto Dantas, boa noite, Beto. Nosso convidado hoje é o deputado federal Daniel Coelho. Boa noite, Beto. Boa noite, nosso querido Daniel Coelho, nosso deputado federal. Boa noite, Peruca, o grande cara da Mata Norte. Boa noite, deputado. Deputado Daniel Coelho já está com a gente aqui. Muito obrigado por atender aí. Nosso prazer. Um prazer, Peruca, Beto, todo mundo aí que está ajudando na produção do portal, do Giro da Mata Norte. É um prazer a gente poder participar da live hoje. Corre grande, chegou hoje de Brasília ou ontem? Cheguei ontem, Peruca. Eu fui na terça-feira logo de madrugada, cheguei ontem, hoje participei da sessão virtual, com os instrumentos já virtuais, hoje sessão do Congresso Nacional, né? E ontem na terça da Câmara dos Deputados. Eu escutei agora na CNN que o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai começar agora as sessões mais virtuais, quer dizer, serão. Isso tem a ver com os acontecimentos, claro. Mas essa morte de hoje do Major Olímpio parece que bateu de frente mesmo, foi, deputado? Já é o terceiro senador que morre. Deputado dessa legislatura, ainda nenhum. Mas deputados da legislatura passada, não vamos falar nem de uma coisa muito distante, também já tivemos 4 mortes. Então, quer dizer, 4 congressistas recentes e mais 3 no Senado. Fora 21 servidores do Congresso Nacional que já morreram de Covid, entre ocupantes de cargo comissionado dos gabinetes e servidores da casa, do quadro efetivo. 21 já servidores e 3 senadores. Então, são 24 mortes já só no Congresso Nacional. Quer dizer, isso mesmo. Deixa eu só lembrar ninguém está aqui, livre disso, não. Pega todo mundo. É verdade. Deixa eu só lembrar aqui os senadores que morreram. Foi o Harold de Oliveira, em 21 de outubro do ano passado, 2020, o José Maranhão, em 8 de fevereiro de 2021, desse ano, e o Major Olímpio hoje, né? A gente vê que a média de idade está caindo. O José Maranhão tinha 87 anos, o Harold 83 e o Major Olímpio apenas 58 anos. O José Maranhão era o decano do Senado, né? Com 87 anos, era o mais velho, e agora deixou a vaga para o nosso pernambucano Jarbas Vasconcelos. A vaga de decano, né? É isso que eu ia perguntar, que vaga é essa? Porque quem assumiu no lugar de Zé Maranhão... De decano, do senador mais velho. Quem assumiu na vaga de Maranhão foi a mãe do senador veneziano, não é assim, deputado? Isso, exatamente. Ficou mãe e filho no Senado, a exemplo de Cátria Abreu e Irajá, lá no Tocantins. A Paraíba também com mãe e filho ocupando 2 cadeiras no Senado. E a gente teve uma notícia boa hoje, que foi o senador jovem, o senador Alessandro Vieira. Licença, pessoal. Licença. Ele estava na UTI, saiu hoje. Minha imagem não está aparecendo, não, aqui. A tua imagem não está, então o Lucas vai consertando por aí. Mas daqui eu estou vendo, viu, Beto? Eu também estou vendo, Beto. Mas eu não estou vendo vocês. Ah, tá. Mas a gente está ligado. Entendi. Então, mas vamos tranquilo que você vai... Vamos fazendo que você... Tá bonito. Deputado jovem, deputado é senador ele, né? Que saiu da UTI, graças a Deus. O Alessandro é bem jovem e magro, um cara assim, tinha uma saúde boa e também se complicou. Terminou se complicando, saiu hoje. Tinham 3 senadores, tinha mais um outro também com Covid afastado, mas parece que com um quadro mais leve. 2 internados, morreu o Olímpio e o Alessandro hoje teve alta da UTI, ainda está no hospital. Graças a Deus. O nosso programa, além do Giro Mata Norte, agora a parceria com o Portal de Prefeitura e pelo canal no YouTube. Ronaldo Demetrio já está por aqui, boa noite. Boa noite, Carlos Peruca. Márcia Aragão, boa noite. Que Deus abençoe e proteja a todos vocês, a todos nós. Quem é mais? Cláudio Claudino, como o nosso deputado pode nos ajudar à conclusão da UPA de Carpina? Olha aí, deputado. Cláudio Claudino já está perguntando ao senhor com relação a essa UPA aqui de Carpina. A UPA, no caso, ela é estadual, né? A gente tem que aí mais uma ação do governador. A gente não tem muita interferência direta,
O que a gente pode realmente é fazer associações mais ligadas ao município do que ao governo do estado, né? De toda maneira, a demanda da UPA de Carpina é muito grande inclusive a gente sabe, né? Carpina, além de ter o gargalo de saúde do município, por ser uma cidade polo, uma cidade que concentra pessoas de toda a região, a gente sabe que o sistema de saúde ele ainda fica, ele já é insuficiente e inevitavelmente você recebe gente de toda a região, não tem jeito, né? A situação é extremamente grave. De toda maneira é bom essa cobrança, mesmo não estando diretamente na nossa prerrogativa, as questões estaduais, mas vale toda vez que a gente estiver fazendo um debate, uma discussão, a gente fazer essa lembrança. Então, importante aí essa colocação sobre a UPA de Carpina. A secretária da Secretaria Municipal da Mulher aqui de Carpina, a doutora Marta Guerra, está lhe cumprimentando, mandando um abraço. Um abraço, Marta Guerra. A gente falando sobre a UPA, o prefeito da cidade de Goiânia, Honório, ele ontem, na Rádio Jornal do Comércio, concedeu uma entrevista a Ciro Bezerra falando sobre a UPA lá de Goiânia. E ele pedindo por tudo, pelo amor de Deus, que o governador devolva a UPA para o município que ele tem condições de tocar. Porque hoje está funcionando só a GERE da região lá da UPA. E ele pede que o governador devolva a UPA ao município, deputado. Pedindo para municipalizar. Veja o nível de desespero, viu? Porque, na verdade, normalmente os prefeitos querem se livrar do equipamento porque é evidente que uma UPA ela tem um custo alto de manutenção, né? Você tem os profissionais de saúde, você tem os insumos. Para o prefeito de Goiânia tomar uma atitude como essa, verdade, porque realmente o desespero é grande e a gente sabe, né? O governo de Pernambuco na área de saúde, muita gente, Peruca, começou a observar o caos que a gente está vivendo na saúde agora no Covid. Mas quem é usuário do sistema de saúde pública em Pernambuco sabe que a gente está em colapso, não é de hoje, não. Nós estamos em colapso há muito tempo na questão da saúde pública. Quem depende do sistema do SUS aqui sabe a dificuldade que principalmente na rede estadual, né? Os hospitais estaduais, as UPAs, a situação ela é muito difícil e, logicamente, agravada agora no Covid. Márcia Aragão Seguros, boa noite, que Deus abençoe a todos. O vereador lá Obrigado, Márcia. O vereador de Paudalho, também cumprimentando aqui, deixa eu ver aqui, o vereador caiu aqui, o Júnior Dona, cumprimentando o deputado, vereador na cidade de Paudalho, e cumprimentando. Cumprimento aí para o vereador Júnior e para todos os vereadores, para o prefeito de Paudalho também. Vocês me escutam? Tive com ele recentemente em Brasília agora. Okay. Um abraço aí para todo mundo de Paudalho. O presidente Bolsonaro parece, não está certo ainda na agenda dele, mas parece que vai vir a Paudalho para entregar aquele habitacional que foi construído no governo Temer, enquanto Bruno Araújo era ministro das cidades, deputado. Não fiquei sabendo dessa, não. Vai lá inaugurar, não confirmou ainda, a Casa Civil não confirmou ainda da presidência, mas a notícia que corre é essa, que o Bolsonaro pode vir até Paudalho. Olha aí, Peruca, falou em Temer agora, eu hoje estava pensando e conversando com um amigo, e eu estava confessando a ele, vou terminar confessando no ar aqui para vocês. Eu fiz oposição a Temer e votei para ele ser afastado, questionei muitas medidas do governo dele, mas quando a gente vê o caos que está vivendo o Brasil, quando a gente vê que do outro lado vem Lula como opção, dá até saudade de Temer. Parece mentira o cara dizer um negócio desse, mas dá até saudade do governo dele, porque o caos que a gente está vivendo hoje, quando a gente vê o contraponto, vem Lula, que talvez seja responsável por toda a confusão que a gente tem hoje no Brasil, é triste realmente tudo que está ocorrendo nesse país, viu? A gente sai de um problema para entrar em outro, esse caos da pandemia, uma falta de atenção com a saúde, questão da vacinação. Eu hoje publiquei em minhas redes sociais, Peruca, o Brasil é um dos países com o menor índice de pessoas vacinadas no mundo. O Chile já está com 1/3 da população vacinada, os Estados Unidos com 1/3 da população vacinada, com vacina já em estoque para dentro de 30 dias resolver. Reino Unido, Israel. Israel é o maior número de pessoas vacinadas per capita, né? Per capita. Por conta do tamanho da população deles, que é bem reduzido também. Mas Israel é exemplo para o mundo. Exemplo. O próprio Estados Unidos é grande, né, Beto? A gente está falando de um país com uma população maior do que a nossa. E eles. Não, com certeza. O Reino Unido é um país populoso. Estamos falando de um país de 90 milhões de habitantes.
Então, Israel pequeno conseguiu, mas tem países grandes. O Chile aqui do lado, porque pode dizer, está comparando com um país rico. O Chile tem uma situação similar à nossa, né? Per capitamente também, o número de habitantes do Chile é bem inferior ao nosso. É inferior ao nosso, bem inferior. E, assim, eles tiveram a política de correr atrás mais cedo, né? Eles procuraram a vacina. É priorizar, né? É a questão da prioridade. Quem conseguiu partir na frente foi quem comprou antes. Tem país rico que não fez. A França está um caos. Não comprou, está igual ao Brasil, batendo cabeça, não comprou vacina. Portugal. A situação na França é bem grave. Portugal teve que correr atrás depois também, né? Correndo atrás depois, exatamente. Tem uma pessoa que mora lá, ela disse que o governo foi muito lerdo no começo da pandemia. Exatamente, ficou batendo cabeça. Não foi só o Brasil, não. Tem que ser justo aí, olhando o mapa todo. Agora, tem gente que saiu na frente, né? E conseguiu adquirir as vacinas no ano passado. Quem adquiriu no ano passado já está vacinando agora. Agora, e vale registrar que independe do tamanho, se é maior ou menor do que o Brasil, mas tem que ter uma logística de acordo com a população, né? Não, é proporcional, Peruca. A gente não. A avaliação eu não faço de questão absoluta. Número absoluto, quem tem mais gente vai ter mais vacina. Eu tenho que fazer mais proporcional a cada 100 mil habitantes. Quando eu faço proporcional, aí é que a gente aponta. Países pequenos ou grandes. Chile, Israel são pequenos, estão com índice alto, percentual. E os Estados Unidos é imenso, maior do que o Brasil, e, mesmo assim, já vacinou lá mais de 25% da população, e eles já estão com uma vacina em estoque entregue para 100%. Diz que o presidente Biden comprou vacina para 5 vezes a população americana. Depois que ele terminar os Estados Unidos, ele vai começar a doar. Diz que vai doar para os outros países. E acho que vai fazer aí um pouco de política também externa com esse certeza. Poder econômico dos Estados Unidos, né, de ter comprado. A quem sabe a China já está doando a alguns países pobres que não podem comprar a vacina. Já aproveitar aqui. Falar disso. Aproveitar eu vi alguns países vizinhos ali, né? Nada muito volumoso. Sri Lanka, aquele pessoal por ali, está recebendo de graça. Né, Beto? A gente não sabe o que é aquilo, porque eu não consigo acreditar num país que não tem imprensa livre nos números que eles apresentam de Covid. São muito baixos. Não é possível que esse negócio tenha pego no mundo todo e lá não pegou em quase ninguém. E outra coisa, o médico que denunciou foi perseguido e terminou morrendo de Covid. Aonde não tem imprensa livre, é difícil a gente acreditar nas informações, né? Verdade. Aproveitar essa deixa aqui do deputado Daniel, que falou num assunto internacional, Estados Unidos. Ele mandou uma carta, né? O Biden, já para o Brasil, querendo parceria, tudo direitinho, e sobre sua visita à Índia. Muito importante. A carta data do dia 28 de fevereiro, se não me engano. Verdade. E foi assim, divulgada para a imprensa hoje, né? A carta que trata de algumas coisas, ele pede também, ele defende a união entre os países contra a pandemia e pede também a diminuição dos gases do efeito estufa pelo Brasil, ou seja, combater as queimadas e outras coisas mais que produzem os gases do efeito estufa. Um dos pontos da carta é justamente esse, a volta deles, dos Estados Unidos, para a Convenção do Meio Ambiente, que Trump tinha se evadido, né, que assim a gente pode falar. Ele saiu, tirou os Estados Unidos do clima, da Convenção do Clima, e Biden voltou e está pedindo ao Brasil que mantenha diminuto os níveis de gases do efeito estufa. A pauta ambiental foi... claro que sim. A pauta ambiental foi importante na eleição dele lá, né? Ele tem batido sempre nesse assunto. E a pauta ambiental ela é essencial para o futuro das novas gerações. Justamente. É mundial, né? Um mundo que depende do meio ambiente, do seu próprio clima e do clima que a gente vai deixar para nossas futuras gerações, né? Sem dúvida. Visitou a Embaixada da Índia, deputado? Visitei, Peruca. Eu, na verdade, tenho ido lá quinzenalmente. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil-Índia. Eu já presido a frente há 3 anos e quinzenalmente eu tenho visitado e me encontrado com o embaixador da Índia para a gente tentar aumentar e viabilizar essa parceria de exportação de vacinas da Índia para o Brasil. A Índia é um país que se antecipou, apesar de ser um país mais pobre que o Brasil, mas eles se anteciparam, fizeram um acordo com a Universidade de Oxford
e montaram um laboratório lá para produzir vacina. Então, assim, o desafio deles é grande, porque a população deles é imensa, né? É um país que tem gigantesca. 6 vezes a população brasileira e um do país Brasil. muito pobre. Então, eles estão vacinando e estão exportando. E eu tenho visitado sempre o embaixador. A gente pegou uma mensagem do primeiro-ministro da Índia. Ele pediu que ela fosse levada ao Congresso Nacional e fosse transformada em um requerimento de amizade entre os dois países. Eu peguei essa carta do primeiro-ministro, elaborada pela embaixada, levei à Câmara, a gente conseguiu aprovar ela através da mesa diretora da Câmara e virou uma mensagem oficial. Então, a gente está tentando, dentro do possível e das limitações, né, mas aprofundar essa relação Brasil-Índia. É um país importante e que, nesse momento, ficou mais importante ainda porque eles têm vacina para nos vender. Muitas vezes a gente vê o governo, o próprio presidente dizer onde tem vacina para comprar. A Índia é um dos locais onde tem vacina e precisa a gente aprofundar essas relações. Então, eu tenho me dedicado a quinzenalmente visitar o embaixador e fazer essas conversas, trazendo as pautas importantes para a relação Índia-Brasil. Deputado, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Já está quase um Brahmani, né? Um Brahmo, né? De 15 em 15 dias indo para a Índia, aprendeu bastante da cultura. Mas não é na Índia, é na embaixada, né? Na embaixada. Se fosse... Outro assunto interessante que você levantou muito. Outro assunto interessante, deputado, que você levantou e bem, é essa questão da nova lei do gás. Isso é um assunto atualíssimo, muito importante, que mexe com muitas coisas para todo mundo. Sem dúvida. E a gente teve um embate duro essa semana na questão do texto final. Havia uma reação de alguns querendo manter o monopólio e acho que o Congresso Nacional acertou quando quebrou o monopólio, né? Então, houve até reação aqui no Estado, o pessoal da Copergás não queria, mas é o seguinte, monopólio, seja ele estatal ou privado, ele é ruim. O ideal é que a gente tenha várias empresas. Então, ninguém está obrigando, por exemplo, o governador do estado aqui a vender a Copergás. Agora não precisa ter só a Copergás, eu posso ter outras empresas. Se alguém quiser fazer um investimento aqui e colocar gás natural, por exemplo, para as olarias que a gente tem na região da Mata Norte, você tem ali, nessa região da Mata Norte, você tem olarias, você tem cerâmica, todas elas ali consumindo muita energia. Se você bota gás natural, você melhora a questão ambiental, porque você evita o uso da lenha. Então, é bom para o meio ambiente, diminui o custo do empresário, ajuda ele a arrumar mais emprego, quer dizer, é importante para o nosso Estado e para o Brasil como um todo. Então, a questão da lei do gás, da maneira como ficou, abrindo a possibilidade de investimento de novas empresas, da concorrência, eu acho que tem muito a ganhar o Brasil com oportunidades aí que irão aparecer. A gente tem a região do Araripe, você tem ali o polo gesseiro, ele hoje completamente ainda dependente de lenha em muitas regiões. Verdade. Então, assim, são regiões que, se você tem a opção de gás natural dentro da indústria, você dá um avanço muito grande para a economia. No meu tempo de fotógrafo, eu fiz alguns trabalhos para a Copergás, como assessoria de imprensa, e a gente fez algumas empresas que já naquele tempo eram servidas pelo gás da Copergás. E, dentre elas, a CIV, aqui na Companhia Industrializadora de Vidros, na Várzea, eles trabalham com gás natural já há bastante tempo. Era uma economia de quase 80% na monta energética deles. Aqui na região metropolitana, a gente tem algumas opções de gás natural, mas quando você vai para o interior, não são todas as regiões que são atendidas. E não dá nem para dizer que toda metropolitana, porque a gente tem locais que são atendidos pelo gás também domiciliar. Quem tem gás domiciliar encanado tem uma economia muito grande em relação ao bujão. E a grande maioria dos bairros do estado de Pernambuco, seja em Recife, seja na metropolitana, seja no interior... Eu vou em Casa Amarela, a gente tem lá. São poucas as residências que tem. Realmente, no Recife... Prédio. Aí os condomínios é que tem um pouco mais, mas também não chega a ser em todas as regiões. Residência, eu nem sei se estão atendendo, mas... Acredito que não. Alguns prédios, sim, exatamente. Já está chegando aqui em Paudalho o gás. A obra já está muito avançada, deputado. É extremamente importante quando esse gás cruzar aí, passando de Paudalho, subindo para Carpina, Limoeiro, a gente poder atender a região, vai ter um impacto extremamente positivo. Muitas vezes a gente vê o prefeito, o vereador, a liderança local, dizendo: rapaz, eu quero trazer uma indústria para a minha cidade.
o gás é um dos matriz elementos. Energética, né? Matriz energética. O cara não vai montar indústria onde não tem energia. Né? Então, Isso um dos elementos importantes para você conseguir trazer industrialização é você ter energia. No momento E a qualidade da energia também. Qualidade e preço. Da energia. O preço, né? Você teve a duplicação já para chegar até Carpina. Isso facilita muito a logística. Se a gente tiver gás natural, você vai ter um estímulo maior para novas empresas se instalarem na região. Perfeito. O deputado Daniel Coelho com a gente aqui, Beto, do Portal de Prefeitura, estamos pelo Giro Mata Norte, pelo canal no YouTube e pelo Portal de Prefeitura. Deputado, os vetos. A questão do veto também é importante. Essa semana a gente teve a discussão aí de muitos vetos, muita coisa votada em Globo, inclusive, e algumas coisas, algumas de mais relevância, outras de menos relevância, mas é um instrumento importante da democracia. Você aprova o projeto, ele vai para o presidente tem a prerrogativa de vetar alguns itens, depois ele retorna. Um veto que gerou uma grande repercussão no estado de Pernambuco foi o veto 48, que tem a ver com o pagamento dos precatórios, que é direcionado ao salário dos professores dos diversos municípios do estado, os professores das redes municipais. E o Congresso derrubou o veto, garantindo o pagamento desses precatórios para os professores. É um daqueles... Normalmente dá muita mídia quando o Congresso faz coisa que não agrada, né? Mas esse foi uma decisão que terminou agradando aí os professores de todo o estado e a gente teve até um grande retorno, não diretamente através da mídia, mas pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, uma mobilização muito grande por parte dos professores. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de Flávio Ricardo, ele está pelo meu WhatsApp aqui, e ele pede ao deputado, fala aí sobre aquela proposta lá no início da pandemia, ano passado, que o Congresso queria suspender o pagamento de empréstimos consignados de funcionários públicos enquanto durasse a pandemia. Parou, morreu isso aí? A gente publicou isso. Foi uma proposta que, se eu não me engano, ela iniciou no Senado, mas não chegou a votação na Câmara. Então, na verdade, ela nunca foi colocada em votação, seja pelo presidente anterior, Rodrigo Maia, seja pelo presidente atual, que é o Arthur Lira. Que aprovou ontem. A gente colocou ontem, Peruca, a gente colocou ontem no nosso site, no portal, a gente deu notícia sobre o Fundeb. Sobre esse assunto, né? Sim. Aí, como é que tá? É porque o site caiu agora, eu não sei. Entendi. Não, ela nunca foi a voto na Câmara. Se eu não me engano, foi aprovada no Senado, mas da Câmara ela nunca foi a voto. Os presidentes da Câmara nunca botaram para votar. Pode ir? É isso mesmo. Pode. A matéria, quando não é votada, ela não tem prazo, ela não deixa de existir. Não morre, não. Ela não morre, não. Isso. É cíclica. Isso, vai sempre chegar alguém que peça para ela ser votada. Pedidos tiveram vários. Não houve, foi decisão do presidente de pautar. Né? Decisão mesmo, né? O presidente da Câmara tem um poder muito grande nas mãos, porque ele não pode aprovar ou derrotar uma matéria. Mas ele decide se vai a voto. E a decisão é dele. Ele não precisa consultar ninguém. Quer dizer, é uma decisão monocrática do presidente da Câmara pautar ou não a matéria. É um poder imenso. A presidência por esse motivo, né? Porque se ele é contra, por exemplo, uma matéria, ele não bota para votar e pronto. Por mais que haja maioria, ela não vai a voto. E a PEC da impunidade, deputado? Essa ele tentou e perdeu, porque o presidente da Câmara colocou para votar, né, a PEC que... Essa repercutiu muito. Intenção de proibir parlamentares serem investigados. Seria, acho que era impunidade completa, não é à toa que levou esse apelido. Nós criamos uma resistência, era um grupo pequeno, 26 parlamentares, mas nós passamos 2 dias gritando ali no plenário, usando o microfone, fazendo aquele trabalho de obstrução. Isso criou uma repercussão grande nas redes sociais. Outros deputados que estavam a favor começaram a ter medo de votar. E quando chegou na última votação do processo de obstrução, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, viu que não tinha mais número para votar. Se ele continuasse, ele ia perder. E aí ele recuou, tirou de pauta, montou uma comissão especial e terminou sendo talvez a maior derrota nesse período aí do Arthur Lira, né, que foi bem votado para presidente da Câmara, tem tido grande influência nas votações, a maioria das matérias que ele defende tem sido aprovadas, mas nesse caso eu acho que foi a grande derrota que ele levou, uma matéria que era muito
cara para ele, assim, uma coisa que ele estava puxando de frente e terminou não conseguindo os votos necessários, porque como era a PEC, quando é mudança na Constituição, quem quer aprovar precisa ter 308 votos a favor. Então, é bem mais difícil do que aprovar uma matéria por maioria simples. Não é brincadeira. A prisão do deputado, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar, mas com tornozeleira. Como é isso, deputado? Prisão domiciliar com tornozeleira. Quando coloca assim em domiciliar, normalmente é com tornozeleira, né? A gente não é com alegria, não, mas tem 2 deputados na Câmara que estão com tornozeleira. Tem ele e tem a Flor de Lis, também está com tornozeleira, até que se tenha o julgamento. O senhor tem falado muito, eu acompanho as sessões, e em seus discursos, nos apartes e nos discursos, tem cobrado isso sobre o Flor de Lis, não é assim? Sem dúvida. É uma coisa que envergonha a Câmara, né, Peruca? A gente tem um caso que já dura aí 1 ano. Muita gente fala comissão de ética. A comissão de ética não se reúne, não apresenta parecer. Então, uma coisa de alta complexidade. O caso, inclusive, do Daniel Silveira agora foi designado relator, e é o pernambucano, o deputado Fernando Rodolfo. O da Flor de Lis, eu não sei quem é o relator, mas parece que vai andar também agora. Então, a gente espera que seja julgado. Acho uma grande vergonha para a Câmara esse caso da deputada Flor de Lis. Ela nunca ter ido a julgamento. Inclusive, os filhos adotivos dela, né, já estão todos presos. E ela, por ser parlamentar, está escapando. Quer dizer, não dá nem para a gente dizer que é alguém inocente, porque se os filhos todos estão presos, os adotivos, né, e todos eles fazem a afirmação de que foi uma ação conjunta dela e dos filhos adotivos para matar o marido, então é difícil ela conseguir provar a inocência. Fez um teatrinho essa semana, chorou na comissão de ética, mas eu particularmente não acredito, não. Né? Vamos aguardar o processo e o relator, mas eu não acredito, e sempre que vem o assunto eu faço a cobrança para não ficar esquecido isso, porque eu acho que é uma coisa que diminui muito a Câmara dos Deputados, você ter um parlamentar que está aí com uma acusação tão grave de assassinar o marido. Aqui a gente tem Josivan Nascimento. Boa noite, estou ouvindo o programa aqui em São Paulo, sou da cidade de Camutanga. Josivan, muito obrigado pela sua audiência. Muita gente participando aqui. Rinaldo Rodrigues, esse gás vai só para as indústrias ou para as casas também? A gente acabou de falar sobre isso, não foi, deputado? Isso, o gás, ele pode ser... Não é o gás, só para a gente não confundir, tá? Não é o gás de botijão. É um GNV. Ele é o gás natural. Ele pode ir para as residências para ser utilizado, seja para cozinhar, para aquecer água de chuveiro. Então, ele pode ser de residência e pode ser industrial. Mandar um abraço aqui muito especial, acabou de entrar aqui. Tentei falar com ele, não consegui, para convidá-lo a participar com a gente. Nosso querido, que a gente gosta muito, o deputado também, Beto Elielson Lima, do blog de Elielson, está nos assistindo, deputado. Que prazer. Um abraço, meu irmão Elielson. Aí gosto demais, admiro muito. Também fina. Grande jornalista aí. Abraço, Elielson. Conheci Elielson, era um menino de lado de Peruca, aí dando os primeiros passos no jornalismo. Hoje, graças a Deus, e a competência do trabalho dele está brilhando aí. E é um jornalista já muito consolidado no nosso estado. Mas nós todos somos meninos do lado de Peruca, né? Eu tenho Elielson como meu filho. Mas Elielson começou com você, não foi não, Peruca? Pelo menos é o que eu me lembro. Ele já era jornalista, já tinha os passos, mas a gente fez muitas parcerias. Né? Eu conheci você junto com ele já jornalista formado, mas fazendo... Ele está dizendo que é verdade, ele está dizendo aqui que é verdade. Que é verdade mesmo, está vendo? E é um craque, né? Ele, cara que conseguiu... Sensacional. Conseguiu ocupar o espaço muito bem aí, faz um jornalismo de muita qualidade. É verdade. Eu gosto de ver assim, as pessoas da nossa terra ganhando espaço, né, com competência, com trabalho. Então, ele quase virou padre. Obrigado. Verdade. Ele quase virou padre. Aí ele não virou padre, desistiu de virar padre, quis casar, fazer família. Né, ele ficou tem duas filhinhas. Duas filhinhas lindas, exatamente. Mas escapou quase que estaria na igreja. Foi-se embora para Roma, mas não ficou, não. Rapaz, eu estou vendo aqui na imagem aí, ao lado, não pode dizer por trás de Beto, ao lado, a miséria chegou um prato bonito aí, né? Por isso que ela é magrinha desse jeito. Deputado, como é que fica, por exemplo, o senhor, questão da Índia, participou, tem sempre visitado a embaixada, mas tem o livre comércio.
do Chile, que o senhor defende isso também, que é muito bom. A gente aprovou a urgência, Peruca, para um acordo de livre comércio com o Chile. Na época, ainda em 2018, o presidente ainda era Temer, o Congresso era o Congresso passado, e o presidente Temer assinou um acordo de livre comércio com o Chile. Esse comércio nunca foi homologado pela Câmara dos Deputados, e ele precisa ser homologado para ter validade. É extremamente importante a gente abrir comércio Brasil-Chile, colocar produtos brasileiros lá. O Chile é consumidor já hoje de alguns produtos brasileiros, mas pode consumir muito mais. A liberdade também do turismo, né, para que o chileno venha ao Brasil e o brasileiro possa ir ao Chile sem muita burocracia. A gente tem aí a possibilidade que é uma coisa que estimula o turismo, né, está dentro do acordo, você não tenha mais, quem viajar para o Chile ou quem do Chile vier para cá, não pagar o roaming do celular. Você poder falar no celular como se não tivesse no exterior. Ótimo, então é um estímulo. Está tendo resistência aí. As operadoras de celular não gostaram muito, não. Mas acho que é uma visão pequena, porque você estimula, inclusive, o uso do celular e o turismo. Quer dizer, se o cara sabe que pode estar no outro país e não vai ter... se precisa trabalhar como muita gente hoje trabalha pela internet, pelo celular, você poder usar como se estivesse no seu local. Então, isso vai estimular turismo e a gente tem aí trabalhado na tentativa de aprovar esse acordo de livre comércio Brasil-Chile. A Câmara aprovou a urgência, precisa a gente agora aprovar o mérito. O que está travando nesse momento são as operadoras de celular, que estão enchendo o saco ali, e aí a gente tem que ter posição, né? Ou a gente é a favor do Brasil, do consumidor e da grande maioria, ou você é a favor de 3 operadoras de telefone. É evidente que a gente tem que saber qual é o nosso lado e a gente tem que ficar do lado do interesse nacional. Tenho certeza que as operadoras não vão quebrar porque vão deixar de cobrar tarifa internacional para quem estiver no Chile, até porque as operadoras elas funcionam cá e lá, né? A maioria das operadoras elas terminam tendo também operação nos outros países. Daniel, depois da pergunta de Beto, eu vou pedir a Lucas que prepare aquele vídeo do deputado falando sobre os transportes públicos, que ele pediu uma CPI, e pode ficar à vontade, Beto. Depois que você falar, a gente vai vincular esse vídeo para o deputado comentar. É sobre a emenda dele que tenta salvar o setor de tecnologia fora da Amazônia, né? E fora da Zona Franca de Manaus, na realidade. Isso tem a ver também com o nosso polo digital, o Porto Digital, né? Totalmente, Beto. A gente... o processo terminou andando daquele ponto da emenda. Eu fiz uma emenda para resolver de fato, não consegui aprovar, o governo resistiu. Só para as pessoas entenderem. Você tem uma lei de incentivo para todo o setor de tecnologia no Brasil. Então, essa lei ela atende quem tem uma empresa de tecnologia no Porto Digital do Recife, quem tem uma empresa de tecnologia em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Zona Franca. É nacional. É nacional. Quando veio a PEC emergencial, eles tiraram de todos os lugares do Brasil e mantiveram Manaus. O setor de tecnologia aqui do estado de Pernambuco, ele até se colocou de forma muito detalhada. A gente até aceita perder o incentivo. Agora, eu não posso perder o incentivo e Manaus continuar, porque senão as empresas vão mudar de Recife para Manaus e a gente vai criar um desemprego grande. Só no Porto Digital do Recife nós temos 14 mil pessoas trabalhando. Isso eu estou falando direto com tecnologia, fora o suporte, uma secretária, pessoal de limpeza, de manutenção, mas 14 mil profissionais de TI trabalhando no Recife. É muita gente, né? Então, é um risco muito grande. A PEC foi aprovada, a gente não conseguiu a vitória ali total, mas nós conseguimos um compromisso do governo público com a mensagem do ministro Paulo Guedes e do líder do governo de que ele enviaria uma nova PEC para renovar o incentivo específico do setor de tecnologia em todo o país. O que eu defendo com clareza é o seguinte: se tirar o incentivo, tire de todo mundo. Se for dar, dê para todos. Não tem sentido eu manter só o de Manaus, que a Zona Franca de Manaus ela tem uma outra característica, que é produção de moto, de veículo, outras coisas, mas não para prestação de serviço. Então ficou sem sentido e tiraria muitos empregos que são gerados, principalmente aqui no Porto Digital do Recife. Perfeitamente. Lucas, vamos mostrar o vídeo do que o deputado fez aí sobre o transporte público. Roda aí, Lucas. Tem um chiadinho aí que está atrapalhando, não sei de onde é. Tem um chiado, deve ser aí no portal. Ônibus lotados. Viagens extremamente longas. A saúde da população sendo colocada em risco. Contratos e licitações sem transparência. Está na hora do Brasil enfrentar esse problema. CPI do transporte público já.
É complicado esse momento de restrição à população e o transporte público desse jeito. Uma CPI já seria importante, deputado? Com certeza. Eu acho que, na verdade, faço até aqui uma certa crítica às assembleias, não é só de Pernambuco. Né? Eu acho que cada Assembleia Legislativa deveria fazer uma CPI de transporte público. Eu fiz a proposta de uma CPI nacional para que a gente avalie a falta de transparência, os contratos que não são claros do transporte coletivo no nosso país. A situação hoje na região metropolitana do Recife ela é caótica, as pessoas estão sendo tratadas assim, sem um mínimo de respeito, os ônibus parecem que estão cada vez mais lotados. Hoje, no primeiro dia de lockdown, o governo, né, a gente foi observar aí os ônibus, parece que estava pior, uma fila imensa. E sinceramente, a entrevista hoje de manhã do secretário Pedro Eurico, dizendo que o povo tem que arrumar um jeito de resolver a lotação no horário de pico, é um desrespeito, é uma tapa na cara do povo. Olha, o Pedro Eurico foi tantos anos deputado, um cara que teve até um sucesso na vida política, mas essa semana eu não sei o que aconteceu com esse homem, não. O cara primeiro vem dizer, vai fazer aquela defesa de que concessionária é serviço essencial, né, pelo direito das pessoas trocarem de carro. O povo está morrendo de fome, trocar de carro, o povo quer comer. Né? E aí completa com essa hoje em dizer que o povo tem que resolver o problema dos ônibus lotados. É realmente uma coisa assim, a sensação da população é de uma agressão ao sofrimento do povo, porque é muito ruim esse sistema de transporte. E eu estou tomando duas iniciativas, além de estar propondo essa CPI. Eu sei da dificuldade, porque o lobby é muito forte, né, do setor de transporte, não só em Pernambuco, mas em outros estados. Mas, ao mesmo tempo que a gente está fazendo a CPI, eu também montei um grupo de trabalho para a gente fazer um novo marco legal do transporte público no Brasil. Um padrão mínimo de respeito ao cidadão para o transporte público. Então, uma lei federal que estabeleça, né, a quantidade de veículos por habitante, ou seja, a gente estabelecer algumas regras mínimas para que a população seja tratada com respeito. A maneira hoje como o cidadão é tratado no transporte público é uma coisa inadmissível. E por esse quadro, pelo que eu tenho, inclusive, a gente tem trabalhado com a nossa equipe, colocar a questão do transporte público como uma das bandeiras principais do nosso mandato. É claro que, no momento agora, a questão da pandemia, da vacinação é o mais importante, mas a gente sempre tem que ter outras bandeiras e outras lutas, e questão do transporte público, a gente vai carregar, defendendo a CPI e discutindo agora esse novo marco legal do transporte público em nosso país. Então, eu espero conseguir apresentar esse ano um projeto e uma lei que estabeleça o critério mínimo ou as condições mínimas para você ter um sistema de transporte nos diversos municípios do estado. Aproveitar... Pois não, Beto. Hoje, a Alep aprovou um projeto que garante transporte grátis para desempregados durante a pandemia. Ou seja, quem quer procurar seu emprego, quer ter seu emprego de volta, né? Mas teve outra coisa também aqui que eu estou procurando já eu acho, para mostrar para vocês. Tá? Aqui, a Mesadai acabou de mandar para mim. Vai, Mesadai. Manda aí. Eu vi no blog do Elielson essa matéria aí. Justamente. Eu vi essa matéria com o Elielson sobre a questão do transporte gratuito. E eu confesso que, com todo o respeito aos nossos deputados estaduais, eu me surpreendi, principalmente com a unanimidade. Né? Eu acho que é uma coisa... A gente estava vivendo um momento de Covid. Os ônibus estão lotados, socados de gente. Não cabe uma mosca dentro de um ônibus. Aí você promove um lockdown. A Assembleia concorda, porque se alguém tem prerrogativa para desfazer o lockdown, é a Assembleia Legislativa. Então, ela concorda com o lockdown. E dá passagem de graça para lotar ainda mais o ônibus. Eu não consigo entender, não. Eu realmente não entendi essa medida. Se estivesse discutindo, fora de uma situação de pandemia, a passagem grátis para o desempregado procurar emprego, faria sentido. Mas agora que você está... Durante o momento que o ônibus está lotado, socado de gente, que ninguém tem dúvida que os ônibus hoje são o principal elemento de transmissão da doença. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é comércio, não é nada disso. É o ônibus. O cara entra no ônibus lotado daquele, só basta um doente espirrando ali para pegar 50 e levar para casa. E aí você ainda bota mais gente gratuito no ônibus. Eu não entendi a medida. Eu realmente, assim, li rapidamente, não quero fazer pré-julgamento, mas me assustou, inclusive, a unanimidade, não ter tido alguém que tivesse uma voz divergente, que fizesse uma discussão. Né? Eu não sei se é isso mesmo, mas nesse período agora você botar mais gente dentro de ônibus.
E hoje ainda foi aprovado também um requerimento de projeto que proíbe passageiros em pé nos ônibus do estado, ou seja, mas só para viagens intermunicipais e interestaduais. Aquela viagenzinha doméstica interbairros vai continuar do mesmo jeito. Mas acho que está correto na questão do intermunicipal e interestadual você não permitir, né? Realmente, viagens longas é muito sacrifício, claro. Né? Isso aí não... Aqui na nossa região, a gente tinha o trem que servia aqui toda a Mata Norte, região metropolitana e Mata Norte. Se chegasse esse trem de volta aqui, meu amigo, mais de 500 mil pessoas seriam beneficiadas. Que ano acabou o trem, Peruca, na região? Olha, eu acho que acabou 80 e pouco para 90. 85, por aí, 86. Não, por aí. Entre 87 e 90. É incrível esse negócio brasileiro. Dom Pedro II rasgou ferrovias em todo o Brasil, né? A gente tinha ferrovia Brasil afora. E o Brasil foi destruindo, terminou de destruir nesse período da década de 80. É impressionante isso, como é que um país tinha um sistema de trem e simplesmente destrói e abandona. Uma vez eu cheguei... Não, viu? No Império a gente chegou a ser até um país próspero. O Brasil é um país com... A gente tinha um sistema de... Enquanto os ingleses e os americanos estavam fazendo ferrovia lá, a gente estava fazendo aqui. Né? E a gente antes de Pesqueira, aqui tinha uma estação de trem chamada Mimoso. É na cidadezinha aqui. Tem Verdade, aqui tá no alto. perto de Pesqueira, né? E o pessoal de lá me falou que roubavam os trilhos do trem de madrugada, chegava caminhão e o pessoal desaparafusava os trilhos, jogava para dentro do caminhão e ia embora sem ser incomodado por ninguém, por população, por polícia, ninguém. Vinha gente de fora levar esses trilhos. E o descaso era tanto que isso aí levaram quilômetros de ferrovia, roubaram quilômetros de ferrovia. Hoje desativado, né? Hoje a gente não tem mais, hoje completamente desativado. E tá isso aí, se tem um jeito de diminuir a lotação nos ônibus, é você dar a opção de metrô, de trem com qualidade. A gente tem um sistema de metrô em alguns trechos da região metropolitana, não atende-se relativamente poucos bairros, mas também muito lotado pela falta de opção. A gente um serviço que, apesar de bem mais rápido do que o serviço também não é o ideal. Tem um projeto que é da década de 70, de um monotrilho que sai da Guabiraba, não, da Macaxeira, da TI da Macaxeira, e vai até o centro da cidade. Nunca saiu do papel isso. Quando foi ter a Copa em 2014 aqui, iam tirar esse projeto também, né? Não, pois é. Nunca saiu do quer isso, Peruca? Quer derrubar a cama? Nunca saiu do papel. E era um projeto que meu pai fazia faculdade em 78 e pegou esse projeto na mão dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fazia economia. Ele me falou desse projeto. E eu vim conhecer esse projeto anos depois, já na década de 90, quando eu também fazia faculdade. E nunca saiu do papel. Um projeto com mais de 40 anos. Toda a região norte do Recife, metropolitana norte, não tem nenhum tipo de transporte de trilho. Né? A gente só tem a ligação para o cabo, né? Então, o trecho sul e o trecho oeste indo até Camaragibe. São os trechos que a gente tem atendido e não cortam tantos bairros assim. Né? Então, é um L praticamente ali, pegando um pedaço de Jaboatão também. Mas, se você observar, é uma parcela pequena da população que tem acesso ao transporte de trem. Teve um momento aqui em Recife que foi aprovado um projeto para navegabilidade do rio e prepararam estações, paradas e aquilo morreu, né? Jogaram muito dinheiro fora, Peruca. Foi uma ação que foi feita sem planejamento. Eu lhe confesso que no primeiro momento, até por ser defensor de pauta ambiental, eu cheguei a defender a navegabilidade do rio, mas quando a gente foi escutar os técnicos em mobilidade, do ponto de vista do transporte, para o turismo, não. Para o cara passear, para poder conhecer o rio, é legal. Mas como transporte público é inviável. Jogaram muito dinheiro fora, construíram estação, fizeram dragagem do rio. Só que só depois é que foram ver o estudo técnico. E o estudo técnico mostra que seria tão lento o embarque e desembarque desses passageiros, ele atracar, que ninguém ia utilizar. Né? Quer dizer, um trajeto que, com toda a desgraça, você faz em 40 minutos de ônibus, você ia demorar 1h30, 2 horas dentro do rio. Então,
é evidente que ninguém ia tomar essa opção. Como passeio, não. Como passeio é maravilhoso. Né? Você passear por dentro do Rio Capibaribe, conhecer a cidade. Para o turista é fantástico. Mas, do ponto de vista de mobilidade, fica evidente que é uma opção que não resolve. Então, como opção de passeio, a gente tem o catamarãzinho lá, que é isso, catamarã. Né? Você poderia até ter estações, poderia melhorar. Mas, assim, solução de transporte. Podia fazer um circular pela cidade, né? O catamarã, né? Sair de poderia ter, mas ele não vai tirar a lotação do ônibus porque ele é mais lento. O tempo dele encostar numa estação, as pessoas saírem e voltarem, é muito mais lento do que o tempo de um trem parar ou de um ônibus. Né? A operação. Exatamente. Com relação ao transporte ferroviário, o ministro Tarcísio tem mostrado na rede social alguns trechos que está sendo recuperado e construído aqui até no Nordeste, deputado. Na verdade, a gente tem no Recife... Faz parte da ferrovia do Norte-Sul. A gente tem a passos lentos alguns trechos de trilho na região metropolitana, que foram construídos em Biribeira. Né? Agora, o ritmo é aquele ritmo lento, né? E já vem aí há vários governos. Né? A gente tem que estimular. O transporte de trilho é o mais eficiente forma de transporte público. Não tem nenhuma dúvida que o metrô, o trem, ele é mais eficiente do que o transporte rodoviário. Um volume de passageiros maior, velocidade maior, não concorre espaço com os carros, não aumenta engarrafamento. Sem dúvida, é a maneira mais rápida de locomover as pessoas. O deputado, a gente está no último bloco. Bloco, eu quero dizer assim, já chegando quase uma hora, mas o senhor também aproveitou aí para querer derrubar não, tentar aí uma PEC para, aliás, barrar o projeto do armamento do presidente Bolsonaro. Na verdade, eu fiz um PDC para poder cancelar um decreto. A gente votou no ano passado uma lei que estabeleceu as regras para os CACs, né? Eu votei a favor, que são os atiradores esportivos, então estabelecendo as regras. Caçadores, atiradores e colecionadores. Assim, isso, então a gente aprovou uma legislação que acho que deu segurança para todo mundo, né, para que possa ser adquirido o armamento, para que possa ser adquirida a munição, para que eles façam o treinamento, para quem quiser praticar a questão esportiva. Estabeleceu-se as regras para posse do armamento dentro da residência, para proteger as pessoas. Né? Eu não tenho opinião radical sobre esse assunto. Né? Eu acho que você mora numa fazenda, numa casa, verdade, se proteger, você vai ter o direito ali de se regularizar. Quando a polícia está longe. Isso, exatamente. Agora, o decreto, ele trouxe coisas que aí preocuparam. Por exemplo, a possibilidade de você portar na rua armas de alto calibre. Aí eu já não concordo. Uma coisa é a posse, é o treino, é essas pessoas habilitadas e treinadas fazerem a prática. Outra coisa é o cara pegar um fuzil, botar no braço e entrar dentro de um bar. Então, são coisas completamente diferentes. Não. E aí eu acho que eu sou entusiasta da área. Eu sou entusiasta da área. O que acontece é o seguinte, eu como CAC, eu tenho direito eu não sou CAC, tá? Meu CAC venceu há muitos anos atrás, eu atirava bastante. Mas, vê só, eu como CAC, eu teria direito a transportar as minhas armas de grosso calibre dentro do meu carro e manter uma arma de calibre, vamos dizer assim, intermediário, tipo uma 9mm, uma .380, ou um revólver 38, uma pistola 38 super italiana, desse tipo de arma, para fazer a segurança do resto do meu arsenal. Não é você pegar, você pode comprar um fuzil, um 5.56, um 7.62, pode comprar, mas para atirar num lugar específico. Não é para você andar na rua com... Pronto, isso está na lei que a gente aprovou, Beto. Isso aí já está na lei, que era a possibilidade de você portar, de você andar. O decreto... Mas isso já veio. Inclusive, eu participei da construção e a gente aprovou, e eu acho que a lei está correta. Então, aí ela está correta. E o CAC, sendo bem assim direto, o cara que é treinado e habilitado, esse cara não nos preocupa. O que preocupa é a pessoa não habilitada com armamento pesado. Isso é preocupante. O cara habilitado, treinado, isso... você não vê um acidente com um CAC. Os acidentes que você vê é com um cara não preparado. O que preocupou foi que o decreto abriu demais. Da maneira como o decreto veio, ele abriu demais, permitiu
você está portando uma quantidade muito grande de armamentos e abriu para as pessoas terem porte sem ser o CAC, sem precisar ter o treinamento ou sem precisar justificar a necessidade. Então, você tem duas posições onde eu acho que é razoável você ter a arma. Se você prova que tem necessidade ou se você é CAC, se você tem o treinamento adequado para portar uma arma. Agora, chegar um cidadão que não tem o treinamento, né? Tudo bem, tem ficha limpa, mas chega lá, vai no supermercado, compra uma pistola, compra um armamento pesado e sai andando no meio da rua, isso é arriscado. Então, eu fiz o questionamento para que, se o presidente tivesse o interesse de mudar a lei, que ele enviasse um projeto para a Câmara. Então, fizesse o debate com a sociedade e aí a gente ia aperfeiçoar. Né? Porque o sentimento que eu vejo na sociedade é o seguinte: ninguém é contra o cara na sua fazenda ter o armamento, ninguém é contra um CAC, um cara que faz a prática esportiva, que tem um treinamento adequado, ele ter o seu armamento. O que ninguém quer é entrar dentro de um ônibus e estar cada um com a pistola na cintura. Isso ninguém quer. Isso causa insegurança, principalmente as pessoas não habilitadas e não treinadas. Então, isso é que nos preocupa. Eu acho o seguinte: todo radicalismo ele é ruim. Toda moderação, tudo aquilo que a gente traz é bom. Então, é isso que a gente busca nesse debate sobre o armamento. Nem 8, nem 80. Nem aquele cara que diz que não pode ter nada, nem o que diz que pode ter tudo, porque eu acho que a arma é necessário para utilizar, é necessário muito preparo para você poder utilizar o armamento. Tem um caso recente agora do Passim, né? O primo do cantor Leonardo, que a polícia está investigando ainda se foi um acidente a morte dele, por conta que ele tinha uma pistola Glock, foi limpar a pistola e não tinha não era tão versado assim, terminou disparando a pistola contra ele. Eu vou pegar aqui uma deixa na fala do deputado, quando ele disse ter um preparo, porque é o seguinte: eu tenho esse pensamento, o sujeito tem uma arma hoje, ele tem que se preparar primeiro para ter a arma. Onde guardar a arma? Por quê? Ele tem filhos em casa. Isso. Esconder como? Vai achar. Então, para ter uma arma, eu acho que toda família deve estar preparada para ter uma arma. Até saber manusear a arma. Para que não aconteçam acidentes, para que não venham tragédias na família. Então, não é só chegar e comprar uma arma, ter o porte, não. Você tem que ser habilitado para conduzir uma arma, para portar, saber desarmar uma arma, saber limpar, saber... Até o filho tem que saber atirar, tem que saber se preparar. Não é assim? Eu ia levar a Maria, minha filha, agora. Igual carro. Se tem um carro... Não tem como levar. Se tem um carro na garagem, eu acho que a gente tem que separar, sabe? Beto, que já teve um CAC válido e foi praticante, o CAC, ele não preocupa ninguém. É o cara habilitado, treinado e preparado. Verdade. Esse não preocupa ninguém. Não, A preocupação ela está no despreparado. Todo CAC termina sendo preparado, faz treino, sabe utilizar armamento, sabe guardar. Né, todo sábado. Então, esse não todo é a preocupação. Agora vamos dizer, o usuário que desconhece, não é um brinquedo, né? A gente sabe que é necessário grande responsabilidade. Para a gente encerrar aqui nessa última parte, Beto, eu queria puxar o deputado aqui para a gente falar sobre política partidária e eleição. Eu sei que a gente está numa pandemia, estão antecipando o eleitoral do ano que vem, do final do ano que vem ainda. Mas em Pernambuco, deputado, a oposição se une para governo do Estado? Como fica? Peruca, assim, o que eu observo é o seguinte, no caso da política aqui do Estado, eu acho que há uma tendência muito grande de uma aliança do PSB com o PT, então acho que eles vão estar juntos na eleição. A prática deles é essa, o teatrinho deles é esse, eles se juntam para governador, quando chega na eleição de prefeito, eles fingem que brigam para ganhar a prefeitura do Recife, depois eles voltam para se unir para o governo do Estado. Já fizeram isso várias vezes. Acho que essa eleição é a terceira seguida que eles fazem isso. Né? Terceira ou a quarta. Eles brigam na municipal e se juntam na estadual. Então, acho que dificilmente você não terá uma unidade de PT e PSB. Tendo a unidade de PT e PSB, acho que a oposição deveria ter 2 candidatos no Estado. É muito ruim se a gente tiver um candidato só. Na última eleição de governador, nós tivemos só a candidatura de Armando e terminou, apesar de Armando ser bem votado, Armando teve cerca de mais de 30% dos votos e não foi para o segundo turno porque não tinha outro candidato. Terminou sendo mano a mano. No mano a mano, o governo ganha sempre. Então, partindo do pressuposto que vai haver aliança do PT com o PSB, o que eu acho que vai ocorrer, acho que a oposição deveria, pelo menos, ter 2 nomes para garantir o segundo turno e, pelo amor de Deus, de que os nomes da oposição façam um pacto de não se agredirem na campanha, né? Porque também não adianta ter 2 nomes e um ficar batendo no outro.
A gente lembra que quando havia aquele domínio político, Jarbas Vasconcelos, muito forte no Estado, a oposição ganhou a eleição quando Humberto e Eduardo disputaram e eles não se agrediram na campanha. No segundo turno, Humberto apoiou Eduardo venceu. Então, naquele período, o Jarbas foi derrotado por uma estratégia da oposição de ter 2 candidatos. Eu acho que isso é o ideal, mas parece que a oposição aqui gosta de errar, porque ela não consegue unidade na eleição de prefeito, que é quando deveria fazer, porque o PT e o PSB dividem. Quando chega na de governador, aí não tem 2 se dispondo à disputa. Eu espero que dessa vez a gente tenha aí pelo menos 2 nomes. A gente falou muito aqui em outras falas, aqui em outros programas, com relação ao senador Bezerra Coelho, o filho que é pretenso candidato, mas será mesmo que ele vai topar essa parada? Abrir mão de 2 anos de prefeitura? Ou há quem diga que ele pode se unir também numa chapa majoritária com o PSB? A gente fica pensando nesse jogo todo aí. Bruno Araújo gravou um vídeo, né? O presidente nacional se juntou numa fala, no almoço, o jantar em Brasília, com a CM Neto, para tentar viabilizar aí, no meio de Lula e Bolsonaro, uma chapa que o povo escolha, que não seja aquele radicalismo direita e esquerda. E assim em Pernambuco. Como o senhor fala? Olha, assim, não posso falar pelos outros, quem vai topar, quem não vai topar. A gente tem 3 prefeitos hoje que são lembrados como possíveis candidatos a governador, né? Tem o prefeito Anderson Ferreira, a prefeita Raquel e o prefeito Miguel, né? São 3 nomes aí sempre lembrados na imprensa, eu acho que devem ser considerados. Para um prefeito renunciar a um mandato para disputar a eleição de governo, ele precisa ter certeza que vai ter apoio. Existem outros nomes também, né, que os deputados, os nomes que já disputaram a eleição, o próprio Armando, que de vez em quando é lembrado. Então, a gente tem alguns nomes. Eu acho que o ideal era que nós tivéssemos 2. Né? Quem sabe aí, desses 3 prefeitos, 2 topam ir para a disputa e no segundo turno a gente busca uma união para que a gente tenha uma mudança de grupo político no governo do Estado. Beto? A estratégia do PSB é muito... já vem de outros anos, né? De sempre se aliar a alguém e conseguir continuar no poder. Né? Não vejo demérito, mas também a perpetuação do poder não é bom de forma alguma, né? Não é bom, e assim, eu acho que falta um pouco de coerência, porque eles, quando chegam na eleição municipal, a gente lembra que o discurso é o discurso anti-PT, né? Nessa eleição foi isso contra Marília, na eleição passada contra João Paulo, ele faz o contra-PT. Quando chega na eleição estadual, eles sabem que o PT tem uma certa inserção nos sindicatos rurais, né? O nome de Lula pelo interior ainda tem uma força um pouco maior, aí ele se alia ao PT para tentar ganhar a eleição. Então, eu não, na verdade, me incomoda essa incoerência. Sabe? Quando é conveniente, eles são anti-PT. Quando é conveniente, eles são maiores aliados. E a gente já vê pelas sinalizações de Paulo Câmara, né, no momento que Lula foi cancelado o julgamento dele, né, para que o processo inicie, tem gente falando inocentado. Tá? Lula não foi inocentado de nada. Não tem nenhum julgamento favorável. Ele ainda é um criminoso condenado. Apenas anulou-se a sentença final e ela começou de novo. Mas ele não tem nenhum julgamento com a inocência dele. Mas quando ele voltou a ficar habilitado para a disputa, a gente já viu Paulo Câmara elogiando, comemorando. Então, mais ou menos, a gente sente aí o caminho que eles vão traçar para a eleição. Né? Você vê o João Campos, na campanha, era anti-Bolsonaro. Aí, no segundo turno, virou anti-PT. Quando passou o segundo turno, ele virou o maior cabo eleitoral de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara escolhido por Bolsonaro. Então, você vê que não tem coerência nenhuma, é a conveniência do momento. Uma hora anti-Bolsonaro, outra hora anti-PT, e depois tornou-se o maior cabo eleitoral de Bolsonaro na eleição para presidente da Câmara. Como fica essa disputa nacional? Vai ficar Bolsonaro e Lula mesmo? Se Lula puder ser candidato? Pelo que assim, eu não vejo. Hoje não tem um nome ainda com força, com tamanho suficiente para enfrentar os dois. A gente tem que ser assim. A pior coisa é você querer ficar cego, né? Não enxergar as coisas. Agora, existe na sociedade um espaço grande, eu diria até que a maioria da população, que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Esse espaço existe. Não existe um nome para ocupar ele. Não tem um quadro, um líder que ocupe. Então, na ausência do quadro, Lula e Bolsonaro são fortes porque eles têm, todos dois são líderes que têm carisma como parcela da população, né? Eles têm os seus apoiadores e eles têm uma força. Agora, existe um espaço aí no meio muito grande de pessoas que dizem, olha, eu nem quero Lula, nem quero Bolsonaro. Agora,
Se não tem um nome, as pessoas terminam ou anulando ou votando em um dos dois. A gente vai ter que aguardar se aparece realmente alguém diferente, com um discurso novo, para enfrentar esses dois que, lógico, são líderes políticos mais consolidados. A gente vem quase 16 anos já com os mesmos candidatos. Aí, quando teve um candidato diferente, agora que foi Bolsonaro, foi eleito. Tomara que venha mais alguém diferente nessa próxima eleição também, né? A gente estava conversando aqui um dia desses, eu e a Misadade, justamente sobre esse fato novo, esse candidato novo. Pode ser até um cara de fora da política, um famoso outsider, que chegue e faça uma diferença grande, né? Que tenha esses votos aí que você falou, Daniel, de quem não apoia Lula e nem apoia Bolsonaro. Isso. O espaço existe na sociedade, não tem alguém para ocupá-lo, né? A gente vai ter que aguardar para ver. E eu espero que a gente tenha, assim, pelo menos 3 opções para o eleitor. O eleitor ganha, né? Se você puder ter uma opção de continuidade do governo, para quem concorda, e uma opção na oposição do PT. Sempre vem aquele mesmo pessoal, Lula, fulano, Ciro, tal. O Ciro. Ninguém aguenta mais, né? O Ciro já são 3 derrotas seguidas, né? Pois é, e não é novinho, né? Não é novo. Não, e assim, eu particularmente acho que ele perdeu uma grande oportunidade. Ele na última eleição foi a terceira via, mas eu não consigo ver ele se diferenciar do PT. Assim, em que é que Ciro pensa diferente do PT? Em todos os temas onde ele teria uma chance de pensar diferente, ele não pensa. Por exemplo, autonomia do Banco Central. Isso é praticamente consenso. A gente reclama muito de que Bolsonaro não se baseia na ciência, na questão da pandemia. E muitas vezes essa afirmação é verdadeira. Mas a esquerda brasileira não se baseia na ciência em muita coisa também. Por exemplo, se é contra a autonomia do Banco Central, isso é loucura. Em todo país democrático do mundo, o Banco Central é independente, porque Banco Central não é para ser comandado pela política. Banco Central é um lugar técnico para discutir mercado, taxa de juros, inflação. Então, a autonomia do Banco Central. Em vez de Ciro se diferenciar, ele ficou igual a Lula, dizendo que estão vendendo o Brasil para os banqueiros, quer dizer, vendendo fake news com um assunto que, pelo amor de Deus, quer dizer, não, a própria Marina, quando foi candidata... É um cara tão inteligente, né? Ele é tão inteligente, mas ele usa a inteligência de outra forma. Porque, olha, Marina, quando foi candidata, Beto, a presidente, e ela era candidata no campo da esquerda, ela defendeu a autonomia do Banco Central. Sim. Quer dizer, assim, isso não é um dogma, inclusive, nem para a esquerda. É uma coisa quase consensual. Não é realmente só num radicalismo assim que você é contra. Então, acho que Ciro perde a oportunidade, quando ele se iguala ao PT nessas posições radicais, de mostrar que ele seria algo diferente. Então, eu, particularmente, não acredito muito nele como terceira via. Tem que vir um outro nome para poder ocupar esse espaço. Perfeito. Peruca, vai ter o giro da notícia? O videozinho que a gente mandou? Vai, no finalzinho. Deixa eu perguntar só ao deputado aqui para encerrar. Não posso deixar de falar aqui. Passou de uma hora rápido, Peruca, senão tu me atrasa aqui nas coisas. Fale só de Vicência. Eu fiz um programa aqui com Antônio Moraes e Giga. Felicíssimo com o senhor, sempre o prefeito de Vicência e a região aqui, deputado. É muito orgulho, né? Acho que a gente fez um trabalho em Vicência que, graças a Deus, fez com que Giga fosse o prefeito mais votado proporcionalmente no estado de Pernambuco. Verdade. A gente tem um prefeito com 87%, isso é a cidade toda. Praticamente. Fantástico. Praticamente todo mundo assim, reconhecendo o trabalho de Giga. Ele fez uma campanha sem comprar voto, sem fazer aquela coisa. Né, foi realmente reconhecimento do trabalho. E muito disso a gente sabe que foi dos recursos federais, das emendas que a gente mandou para o município. Ele soube empregar bem. Tem o apoio de bons vereadores também. A Câmara de Vicência ela contribui muito. Eu acompanho de perto a política de Vicência. Os vereadores não ficam naquela chantagem com Giga. Todo mundo entende que, se trabalhar em conjunto, as obras saem. Vicência é um exemplo, eu diria, para Pernambuco, para Mata Norte, de um município que está se transformando, que está fazendo obras, melhorando o serviço de saúde, de educação. Parabéns, então, Vicência. Fantástico aí o trabalho de Giga. Antônio Moraes, que é muito presente no município, também tem sua contribuição nesse processo, e eu fico muito feliz em ter Giga como prefeito do Cidadania e o prefeito mais votado de Pernambuco. Giga, se Deus quiser, termina esse mandato, não agora para 2 anos, que Giga não vai renunciar, não. Mas lá na frente tenho certeza que ele vai aí representar Pernambuco, ou seja na Assembleia ou na Câmara Federal, vai ser um grande parlamentar lá na frente, a nível estadual, tenho certeza.
Doutor Antônio Moraes é um gentleman, nos recebeu logo no comecinho do portal, lá no seu gabinete, da entrevista. Ele é gente boa. Gentleman. Deixa eu só te perguntar a última coisa. O que foi aquela surtada de Roberto Jefferson, hein? Sobre o STF? O que foi aquilo, cara? Eu não posso responder por Roberto Jefferson, não. Corruptos, lobistas, comunistas. Agora o final. E lascando que o deputado foi preso. Né? O deputado, o ministro mandou prender. E Jefferson bota para torar, Cajuru bota para torar, e outros, ninguém. Mas o Roberto Jefferson e o Cajuru não são besta. Xingar não é crime, Peruca. Você pode chamar do que você quiser. Agora, dizer que vai dar uma pisa, que vai botar tanque para fechar o STF é crime. Incitar a violência, incitar... Foi muito pesado. Você pode xingar do que você quiser, você nunca vai ser preso. Agora, aí o cara foi copiar, mas não tem a sabedoria do Roberto Jefferson. Sabedoria? Pois é. Isso. Quer dizer, estou usando sabedoria dos assim, não é meu perfil xingar ninguém, não é minha prática, mas o Roberto Jefferson sabe o limite de ser agressivo sem cometer o crime para ser preso, até porque ele passou 10 anos preso, ele sabe como é. É verdade. Finalzinho aqui, o deputado tem tempo ainda de pensar no Náutico, no futebol ainda? Homem, a gente é Náutico. É Náutico, com certeza. Por sinal, hoje eu vi uma reportagem no Globo Esporte, depois vi na rede social o técnico Hélio dos Anjos, um episódio muito triste com o massagista do Náutico, o Paulinho, que está preso injustamente. Não sei se vocês viram isso, rapaz, um negócio revoltante. Eu vi. Você viu? Os jogadores estão se reunindo, tudo, Como é que a gente encontra o Daniel lá em social de novo? Olha aí. Olha a amizade. Ele está dizendo, olha o chapéu aqui que ele me deu agora. Tu torce para quem, Náutico. Ele botou o azul, o símbolo do também, né? Você é Náutico também. Sou esporte. Esporte. Mas eu não sou aquele torcedor brigão, não. No campeonato encontrado num jogo, foi na Copa do Mundo, não foi não que eu encontrei, então. Foi no jogo. Eu me lembro de no estádio, foi na Copa. E a gente se encontrava nas sociais do Náutico, né, Danilo? Sociais do Náutico, exatamente. A Isabel estava até perguntando quando será que vamos nos encontrar novamente. Quando é que vai normalizar para a gente voltar para o estádio? Qualquer jogo. O Maurício Randes encontrava muito também. Maurício Randes. Humberto Costa vai muito a futebol também. Humberto, sim. Qualquer jogo de futebol envolvendo os times de Pernambuco contra um outro de outro estado, eu torço por Pernambuco. Eu sou um torcedor assim. Eu também. Deputado, muito obrigado pela sua atenção. Isso é falando aqui no microfone. Eu quero ver quando tá jogando que sai aquele golzinho se o cara não dá risada. Eu torço a favor mesmo. Torço a favor. Eu vou tirar o boné, porque a coisa que eu tenho mais bonita em mim é meu cabelo. Aí eu de boné. Eu tenho em casa um exemplo muito bom, e aliás, eu vou revelar aqui, são seus eleitores, seus fãs, que é meu genro, meu filho, que eu amo muito. Olha, o cara tem um genro que ama, que adora, é muito bom. E minha filha é rubro-negra e o genro é náutico, com muita saúde mesmo. É por isso que você ama ele, Peruca. Claro. Porque o rubro é uma pessoa amável. Eles são loucos pro Daniel, loucos. Acompanha tudo. Se o Daniel tuitar ele, você viu, Painho? Daniel não sei o quê, tal, não sei o quê, preocupado. Daniel não falou ainda sobre isso. Os dois, lá em Campina Grande, acompanham toda a rede social do Daniel. Obrigado, um abraço para eles, para todo mundo, Peruca. Obrigado a você, a Beto, a Amizadade que está aí por trás, tá certo? A Amizadade está por trás de Beto. Está por trás de Beto, sempre atrás. Por trás de Beto, sempre por trás de Beto. Sempre por trás. Um abraço, deputado. Obrigado, deputado Daniel Coelho. Obrigado, amigo, um abraço. Até mais, Daniel, um abraço. Um abraço. Pronto, enquanto o deputado se despede da gente, pedir aqui ao nosso amigo Lucas e o portal de prefeitura, gente, acompanhe. Sobretudo aqui no interior, ele já está consolidado na capital pernambucana, Beto, mas vamos fazê-lo aqui também, juntos, nessa parceria aqui no interior. E todos os dias você... Não é? Esse é o quê? Podcast? Como é que vocês chamam esse 1 minuto de... A gente faz o Portal em 1 Minuto, que é um filmezinho, né? Com as principais notícias do dia, de 1 minuto. E a gente também lançou um podcast que todo dia tem notícias no nosso site em forma de podcast. Você clica lá e ouve a notícia. Entra no site Portal de Prefeitura, não é assim? .com.br e tem uma abinha lá na direita, podcasts do portal.
Fala aí a equipe. É Beto Dantas, Amizadai. A equipe é Amizadai, Beto Dantas, Rodolfo Costa, o Anderson. O Anderson, o que é o nome do Anderson? O Anderson, esse deputado está trabalhando com o Anderson Pontes. Aí a gente tem na técnica, eu também faço a parte técnica. Tem o Vitor, tem a TI com a Celino. Tem o Vitor Novo, que é na parte de edição de vídeo e fotografia. Tem Marcos Pontes, que é o artista, nosso artista aqui, quem cria Eu pensei que era um astronauta, Marcos Pontes. Que ele é casado com o Anderson, o Anderson Pontes e Marcos Pontes. Aí, aqui a gente tem também Camila, que é nossa social media, e tem os estagiários, que são Raulney Souza, lembra até um radialista anterior, né? O Raulney Santos. Gente muito boa também. E temos Ricardo Leles. Que está com suspeita de Covid, velho. Ricardo Leles está com suspeita de Covid, não veio trabalhar hoje. Claro. Mas a gente aqui é o tempo inteiro assim. Aparece aí, Amizadai. Levanta aí. E é alma para aparecer? De máscara. A gente trabalha o tempo inteiro assim, aqui dentro do portal. Somos 11 pessoas, a equipe do portal. E a gente quer interiorizar junto com você, Peruca. A gente quer chegar no Mata Norte e vamos chegar, vamos levar a notícia não só de Brasília, não só de Recife, mas a notícia que é feita em todo o estado de Pernambuco. Ok? Olha, o portal de Olinda até Paulina. É verdade, se Deus quiser. Tem uma equipe de bons profissionais qualificados. Em tão pouco tempo, aí, pouco mais de 3 anos de existência, já ocupou um espaço muito bom na capital, na região metropolitana. E se Deus quiser, vem para o interior, não, já está no interior. E se Deus quiser, essa pandemia vai passar para abrir mais esse leque, a nossa mobilidade, o corpo a corpo com quem nos interessa, para levar a notícia do jeito que ela acontece. Não é assim, Beto? É isso mesmo. Por incrível que pareça, a gente tem muito acesso no Ceará. Em Fortaleza, a gente é bem acessado. Principalmente quando tem alguma coisa ou falando bem ou mal de Ciro Gomes. A gente tem muito acesso. As notícias nacionais também são bem lidas no Ceará. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui a todos vocês, a toda a equipe, a Mizadai, a Beto, ao deputado Daniel Coelho, a Lucas, a Henrique, da PH Assessoria. Põe sua marca aí, Lucas, para a gente falar também. Um abraço a Lucas e a Lucas. PH, olha aí, ó. 98233 5660. 50. 982335650. Prontos. A gente vai ter programa agora terça-feira e vamos com 2 presidentes de câmaras de vereadores aqui. 2 jovens advogados, jovens futuristas aqui, doutor Eriston, presidente da Câmara de Paudalho, e Guilherme Diógenes, presidente aqui da Câmara de Vereadores. E Beto, ou você, ou Beto, ou os dois, com Amizadai. Vereadores de Carpina e Paudalho. Carpina e Paudalho, ok. Os 2 presidentes, terça-feira, se Deus quiser. Terça-feira, às 20 horas, com os 2 presidentes, de Carpina e de Paudalho. Um abraço para vocês e vamos, no finalzinho aí, mostrar o vídeo do portal de prefeitura. Isso. Girem 1 minuto.
Beto, muito obrigado. Agora, Beto, só um minutinho. Porque tem muita gente me perguntando, não hoje, antes, estava falando essa semana, tem gente que pensa que é da prefeitura, não tem nada a ver com prefeitura, não é assim? Não. O portal de prefeitura é um portal independente, é o portal de todas as prefeituras que quiserem se associar a nós, que quiserem mandar seus releases para nós, é só mandar por contato@portaldeprefeitura.com.br, que é o nosso e-mail. E também a gente tem no site um telefone que pode se comunicar conosco. Fale. Não, eu quero que o pessoal entre no site para no telefone. Muito bem. Tchau, meu amigo. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Um grande abraço, meu amigo Peruca. Um abraço.